Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 30 de junho, o domingo que nós estamos celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Gostaria de destacar, desse Evangelho de Mateus 16, 13 a 19, alguns fragmentos importantes para nós entendermos o contexto e o significado litúrgico e teológico desta solenidade. Diz assim o texto de Mateus: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? É a pergunta de Jesus aos seus discípulos. Portanto, a resposta vai ser João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Essa é a resposta, portanto, do povo. E Jesus então vai se dirigir aos discípulos e perguntar: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a resposta, portanto, de Jesus: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui está, portanto, a dimensão confessional que Pedro faz em relação a Jesus, e é interessante observar que essa resposta ele faz no Espírito do Pai. Ninguém pode confessar que Jesus é o Filho de Deus, senão que através do próprio Espírito. Então nós temos a imagem desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, na solenidade de hoje, que assim por dizer encarnam nas suas vidas esse ensinamento do Senhor Jesus. Não somente em confessar, como Pedro fizera, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, mas também no fato deles darem a vida pelo próximo e pela própria igreja, pelo Cristo e a igreja. Portanto, esse é um destaque que nós estamos dessa solenidade, pensamos nessas duas colunas, mas ao mesmo tempo na pregação do Evangelho. Pedro, portanto, teve como destinatário os judeus que se converteram ao cristianismo a partir da sua pregação, e Paulo, que é esse apóstolo separado por Cristo para levar a mensagem do Evangelho a todos os povos pagãos. Mas a pergunta que é fundamental dentro desse Evangelho de Mateus é esta: quem é Jesus? É uma pergunta muito importante e é válida não somente para os apóstolos, mas é uma pergunta válida para nós e ela é válida para todos os tempos, porque no fundo a nossa vida também cristã, ela depende desta resposta, porque a pergunta nós já sabemos, mas a resposta cabe cada um dar ao próprio Cristo. A pergunta, então, como nós vimos, é dirigida aos discípulos, mas Jesus quer, então, colher duas opiniões, ou seja, uma primeira opinião do povo e depois a opinião dos discípulos. Eu sempre digo, Jesus, portanto, não se satisfaz com essa doutrina, porque ele não é a encarnação de nenhum espírito desses profetas mencionados pelo povo. Jesus tem a sua identidade própria, que deve ser reconhecida e confessada. Isso é muito importante destacar também. É Pedro, portanto, que vai responder. Ele é, assim por dizer, uma espécie de um porta-voz, não somente dos discípulos, mas também de toda a igreja, que nasce desse caráter confessional. É Jesus, portanto, que lhe dá o nome de Pedro em contrapartida. Ele confessa, ele não simplesmente diz quem é Jesus, ele confessa. E o ato confessional expressa o reconhecimento pleno de Pedro em relação à messianidade de Jesus. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então é Jesus, portanto, que lhe dá o nome, daí a mudança de nome, né? O nome de Pedro, para então simbolizar o seu indispensável papel na fundação e também na própria direção da igreja. Daí a ligação entre esse caráter confessional de Pedro e a direção na recepção das chaves, o poder, portanto, das chaves, e vai conduzir, portanto, esta mesma barca. Naturalmente, para a comunidade onde surgiu o Evangelho de Mateus, que é uma comunidade dos judeus, né, que se convertem, esse título de Filho de Deus, professado por Pedro, já tinha, em certo sentido, alcançado o seu verdadeiro sentido. Ou seja, Jesus tem uma relação filial única com Deus. Ou seja, todos os profetas mencionados pelo povo eram homens de Deus, eram homens que tinham assistência do Espírito Santo e foram escolhidos por Deus. E por isso tinham uma relação
com Deus, como o profeta deve ter. Mas a relação de Jesus com Deus Pai, ela é uma relação única. Por isso aqui, nesse sentido, a gente fala que Mateus é o evangelho da igreja. Ele partilha, assim, com o Pai e o Espírito Santo essa sua divindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, como há pouco tempo nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, reconhecendo a divindade das três pessoas em uma plena e perfeita comunhão. De fato, Jesus diz a Pedro que o que ele acaba de afirmar provém de uma revelação divina, não foi a inteligência de Pedro. Por isso, não foi a carne humana que revelou isto, não foi uma capacidade ou uma potencialidade presente na natureza humana que fez com que Pedro confessasse Jesus como sendo filho de Deus. Então, por isso, Pedro vai aprofundar essa sua resposta mais tarde com a própria experiência com Cristo ressuscitado, onde ele vai, com toda a convicção, anunciar ao mundo quem é esse Jesus. Então, essa mudança do nome aí de Pedro significa também que ele lhe atribui uma missão de estar à frente da igreja de Jesus, a nossa igreja. E essa missão de chefe da igreja é hoje dada ao sucessor de Pedro, a quem nós chamamos o Papa. Temos que rezar hoje pelo Papa Francisco. E muito importante, a sua função é muito árdua. Quando o Papa Francisco está concluindo as suas celebrações, ele sempre insiste em pedir para que o povo reze por ele, porque a missão é uma missão bastante árdua, de estar com o timor da barca de Pedro nas mãos, conduzindo, portanto, a igreja. Mas também ele é acalentado, como todos nós no nosso pastoreio, por essa palavra de Jesus: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ou seja, quer dizer que as forças, que estão contra esse projeto de Deus, porque a igreja é essa propagadora do reino de Deus, não serão, portanto, capazes de derrubar a igreja. Ela é essa imagem, como o sacramento diz a Lumen Gentium, é o sacramento visível de salvação para todo o gênero humano. Então, essas forças malignas, elas mesmo sabemos que brotam do coração do próprio homem, mas elas, portanto, não podem resistir ao santo evangelho e também à própria vontade de Deus. Então, assim como o Senhor Jesus foi capaz de transformar a vida de um pescador temeroso em um Marte, foi capaz também de levar o próprio apóstolo Paulo a dar a vida por aqueles que antes mesmo ele perseguia. Ele passa então de perseguidor a perseguido. Esse amor que ocorre a partir do encontro com Cristo Jesus. E é esse encontro que nós falamos que transforma a vida da pessoa. O encontro tanto de Pedro, que ao encontrar-se com Jesus confessa quem ele é, como também Paulo no caminho de Damasco, tem esse encontro radical, transforma a vida dos dois, mostrando, portanto, que essa catolicidade da igreja, confessada a todos os cantos da terra, expressa uma unidade. Nós, apóstolos, somos apenas instrumentos, como Pedro e Paulo foram de Deus, para fazer chegar o conhecimento de Cristo e, ao mesmo tempo, a confissão de todos os homens de quem, de fato, é verdadeiramente Jesus. Que Deus, então, nos dê a graça de nós também encerrarmos a nossa existência nesta terra com estas mesmas palavras de Pedro, dizendo que tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, o enviado da parte do Pai. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E, ao mesmo tempo, com essa frase de São Paulo, que nós ouvimos na liturgia tão bonita dessa solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que deve ser também esse caráter confessional hoje nosso. São Paulo termina a sua existência sabendo que quem era o Cristo e dizendo a todos: eu combati o bom combate, guardei a minha fé, anunciei a alegria do Evangelho a todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.